Shalom em Cristo, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Estamos em mais uma aula do nosso acompanhamento, treinamento naturalmente sobrenatural. Nós estamos buscando revelação do Senhor para entendermos como que o mundo espiritual, a sua engenharia funciona, como que nós avançamos juntos nessa revelação de Deus e da sua palavra. Bom, nesta aula vamos falar sobre atos proféticos e mapeamento profético. E a fé necessária para nós podermos nos mover em atos proféticos e fazermos também o mapeamento profético. Sempre bom, antes de fazer um ato profético, fazer um levantamento, fazer um mapeamento, pois o mapeamento vai nos mostrar as causas, as circunstâncias, os problemas, aonde nós temos que ajustar as coisas, onde nós temos que tocar, onde nós temos que mexer, tá? De forma profunda, assertiva, sem erro, sem deixar nada passar. Porque o contra-ataque, ele é terrível quando você não tem os cuidados devidos antes de você atacar. Antes de você atacar, você precisa ter alguns cuidados, pois certamente haverá contra-ataques do diabo contra a sua vida, sua casa, sua família, seu chamado, seu ministério. O que não pode é por medo de contra-ataque, que muitos chamam de retaliação, não concordo com esse termo, que por medo dos contra-ataques a pessoa ela permaneça presa, não queira se mover, não queira confrontar as trevas. Isso é terrível, isso é fracasso, isso é derrota, tá? Vamos lá, vamos entender a partir do princípio inicial sobre mapeamento profético, mapeamento espiritual, tá? O que é mapeamento espiritual e o que são atos proféticos, tá? Esse é o nosso desafio. E esse aqui é o material do acompanhamento naturalmente sobrenatural, discernir para demolir a autoridade de Cristo sobre fortaleza, sobre toda fortaleza. Glória a Jesus. Vamos então ver ponto a ponto que nós temos que compreender durante o nosso avanço sobre mapeamento profético. Deixa eu ver se está aqui. Está pegando um pouco aqui da imagem. Deixa eu organizar aqui. Espera aí. Dá uma diminuída. Para não pegar nada do mapeamento. Do nosso slide aqui. Ok, ficou bom. Vamos lá. Definição de mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual é a prática de identificar à luz do Espírito Santo as estruturas espirituais, visíveis e invisíveis, que influenciam a vida de uma pessoa, uma família, uma cidade ou uma nação. Veja isso aqui, irmão. Existem estruturas desconhecidas pela maioria de nós que influenciam a nossa vida em todas as áreas, a nossa família em todas as áreas, que influenciam um bairro, uma cidade, um país inteiro. São estruturas espirituais, algumas visíveis e outras invisíveis. E essas estruturas impedem crescimento, avanço, sucesso, prosperidade, conquistas, vai impedindo uma série de bênçãos que essa pessoa pode desfrutar, mas devido a essas estruturas espirituais de resistência que opera contra a pessoa, ela não consegue acessar a riqueza de Deus, ela não consegue acessar o poder de Deus, não consegue acessar as beneficências do Senhor. E é por isso que, antes de nós acessarmos essas estruturas espirituais, nós precisamos, literalmente, descobrir quais são as estruturas espirituais que nos impede de viver o que Deus tem para nós, viver o que Deus tem projetado para nossa vida. Acredite, muita coisa que você não desfruta, embora tenha direito,
você não desfruta porque existe uma estrutura espiritual impedindo você de desfrutar isso, impedindo você de avançar. São resistências, maldição. Segundo o que nós lemos em Devarim, Deuteronômio capítulo 28, é uma perseguição espiritual. Isso é maldição. Toda maldição é uma perseguição espiritual. Essa perseguição, ela vem de uma estrutura espiritual. É uma resistência espiritual ao teu sucesso na terra. Ou seja, essa estrutura, ela está no mundo espiritual. Justamente nos lugares onde você era para governar, mas você está preso até que descubra quais são estas estruturas. Geralmente, um tipo de padrão que se repete, um fato que se repete, um acontecimento com os nossos antecessores e que se repetem com a nossa geração, falam justamente de uma estrutura espiritual que precisa ser descoberta para depois ser demolida. Você não tem como demolir uma estrutura espiritual que insiste na repetição de um padrão na sua vida sem que você descubra que estrutura é esta. Por isso, é importante a prática do mapeamento espiritual. Embora as igrejas, em sua maioria, não praticam mapeamento espiritual, esse é um tema bíblico. Essa é uma prática bíblica, explicitamente bíblica. Está na palavra de Deus, alguns momentos acontecendo mapeamentos espirituais. Glória a Jesus. Então, vamos lá. Do que se trata o mapeamento espiritual? Trata-se de discernir padrões de opressão, altares erguidos ao inimigo, portas legais abertas ao pecado e a maldições geracionais, para que sejam confrontados e derrubados pela autoridade de Cristo. Para isto fazemos o mapeamento, para justamente discernir que padrões de opressão tem na minha família, na minha casa, na minha vida. Quais são os altares que foram erguidos ao inimigo? Às vezes não foi nem você que ergueu, mas alguém cabeça na sua parentela ergueu. E esse altar continua estabelecido, influenciando todos que têm o sangue dessa família. Para que serve o mapeamento? Para descobrir portas legais abertas ao pecado. Qual é a legalidade pela qual o diabo opera? Qual é o caminho que o diabo tem encontrado acesso à minha vida, às minhas finanças, à minha família, a tudo que eu faço e da minha casa inteira, até da minha parentela? Quais são os meios legais? Quais são as portas que foram abertas? E maldições geracionais, o que tem que se repetido como maldição durante toda a geração, passada e presente da minha existência, da minha vida, da minha família? Então, quando você faz o mapeamento profético, você descobre essas estruturas. E podemos, então, a partir daí, confrontar, derrubar pela autoridade de Cristo. Mas você tem que descobrir. Você tem que confrontar. Tem que usar a autoridade que você recebeu de Cristo. Vamos lá. Katab, hebraico. Katab significa escrever, descrever. O mapeamento não é intuição vaga, mas discernimento que se registra e se articula com clareza. A palavra mapeamento vem da palavra hebraica katab, que significa escrever, descrever. Ou seja, você vai sentar e você vai fazer perguntas, levantar um histórico. Isso é um mapeamento. É você responder questões que vão trazer à tona na sua mente lembranças esquecidas, episódios apagados, mas estão lá, apagado do teu consciente, mas está no teu subconsciente, e por isso te prende, estabelecendo para você um tipo de comportamento, um estilo de vida, um tipo de crença, de ação. Aleluia! Quando você faz o mapeamento, pronto, você descobre o que está acontecendo que você não cresce. Você tem tudo para crescer, tudo para avançar, tudo para prosperar, tudo para dar certo, mas tudo que você faz parece não ser suficiente.
Você talvez esteja no segundo casamento, no terceiro matrimônio, e começou a pensar: eu sou o problema. Porque não deu certo com A, com B. Meu Deus, o que está acontecendo? Você talvez chegou a noivar, não casou, mas esse é o problema? É a segunda vez, é a terceira vez, e agora o que será de mim? Será que eu sou o caos? Não, não, são padrões. Quando você descobrir os padrões, a estrutura espiritual por trás, tudo isso pode ser demolido e você pode avançar, você consegue avançar, viver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Mas precisa que haja sinceridade. Vamos lá. Fundamento bíblico. Yehoshua, Josué capítulo 18, versículo 4 ao 9. Josué envia homens para percorrer a terra e descrever, e depois voltar a ele, para que a partilha da herança fosse feita com precisão. Assim como os espias de Josué percorreram Canaã para descrever a terra antes da conquista, o mapeamento espiritual percorre as áreas da vida do crente e dos territórios para descrever com precisão o que o inimigo ocupa. E só então entregar à autoridade de Cristo o que deve ser derrubado. Sem mapeamento, não há demolição dirigida. Sem descrição clara, não há confrontação precisa. O discernimento registrado é o pré-requisito da vitória. Por isso, meu irmão, que é tão importante o mapeamento espiritual. É o que nós faremos nos próximos encontros. Eu vou colocar no grupo, tá? Dois mapeamentos para você responder esse mapeamento. Iremos fazer um levantamento das suas respostas, descobrir os altares, as estruturas levantadas, as prisões que foram estabelecidas, as portas legais para o diabo agir contra você e demolir tudo isso aí, levantando novos altares, fazendo e renovando alianças com o Deus vivo pelas sagradas escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. Para isso, nós temos a importância da prática do mapeamento. E eu preciso que você creia. Já falamos algumas aulas sobre fé, tornaremos a falar novamente sobre fé, outros níveis de fé. Mas eu vejo que esse é o momento exato, pelo que já foi ministrado até aqui, de nós já começarmos a entrar na guerra, no confronto, na batalha. E primeiro é fazer um levantamento, para você saber aonde você tem que acertar, aonde você tem que mirar, em que você tem que acertar, contra quem você tem que lutar. Para isso serve um mapeamento espiritual. Eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo, falando um pouco mais sobre mapeamento espiritual e depois sobre atos proféticos, e vamos avançar para prosperar, para se desprender, sermos livres completamente. Paz.